Vamos então para mais um daqueles vídeos onde eu faço uma análise técnica do gráfico do Bitcoin. Vocês já estão vendo minha tela aqui. Hoje eu quero fazer uma análise um pouco diferente do que eu costumo fazer. Tá, eu quero fazer uma análise usando o indicador suporte e resistência, que é o que eu mostrei no vídeo de ontem. Vocês gostaram muito do vídeo que eu postei ontem desse indicador de suporte e resistência. Então eu resolvi trazer a análise de hoje focada somente nele, tá? Então vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Então eu tô com o indicador na tela aqui, eu tô com 4 deles, eu já vou dizer o porquê que eu tô com 4 deles aqui na tela. Tá? Vamos lá. Análise de suporte e resistência, normalmente, né, quando a gente faz focado nisso, como que a gente pode fazer? Né? Um tipo de abordagem que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente vem no gráfico semanal, por exemplo, no Bitcoin. Opa, deixa eu colocar aqui gráfico semanal. Aí como que a gente faz? A gente vem aqui, gráfico semanal, e traça linhas de suporte, linhas de resistência com base nesse gráfico semanal, né? Então a gente pode pegar aqui linhas de resistência, por exemplo, aqui, ó, aqui atrás ela chegou a ser suporte, né? Chegou a ser suporte aqui algumas vezes, agora ela está trabalhando como resistência aqui recentemente, né? Outra linha que a gente pode traçar aqui é essa, por exemplo, né? Essa linha aqui, que ela foi resistência aqui, foi suporte aqui, né? Então essas duas linhas a gente pode traçar no gráfico semanal, por exemplo, tá? Lembrando que suporte e resistência são elásticos, né? Eles não são um valor fixo, então é uma região de preço ao redor dessa linha, tá? A gente sempre tem que ter isso em conta, tá bom? Então, no gráfico semanal a gente viu isso aqui. A gente vai para o gráfico diário. No gráfico diário a gente faz a mesma coisa. Aí a gente pode trocar a cor da linha, por exemplo, né? Então aqui no gráfico diário a gente vai ver que muitas dos suportes e resistências vão coincidir, né, com o que a gente traçou no semanal, porque é o mesmo gráfico, né? Mas a gente pode eventualmente traçar outras linhas. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente teve um leve resistência aqui, né? Um pouquinho de suporte, um pouquinho de resistência aqui, valeu como suporte aqui algumas vezes, né? Então a gente pode traçar essa linha no diário. No diário vamos pôr a cor branca. Outra linha que a gente pode traçar no diário, talvez aqui, ó, mais curto prazo, ó, talvez essa região aqui de suporte, que foi suporte aqui, aqui embolou, né? Aqui foi um pouquinho de resistência, aqui sofreu uma resistência por uns 3 dias, depois rompeu, né? Então no diário a gente pode traçar essas. Aí a gente vai descendo e vai fazendo a mesma coisa. Então no 4 horas, que suporte e resistência a gente pode traçar? Então no 4 horas a gente vai trazendo cada vez mais próximo da onde a gente está agora, né? Então no 4 horas a gente pode traçar talvez aqui uma linha mais ou menos por aqui, assim, ó. Que ela foi suporte aqui algumas vezes, né? Aqui embolou um pouco, foi suporte, aqui ela acabou virando um pouco de resistência. No 4 horas vamos colocar a cor amarela. E a gente vai fazendo isso, né? Vai trazendo essa análise de suporte e resistência sempre do macro para o micro, né? Então aqui no 4 horas temos essa região aqui, essa linha amarela. A gente pode colocar uma outra bem próxima do preço, que seria aqui, por exemplo, ó, talvez aqui assim. Que foi uma região onde o preço segurou, né? E foi batendo ali algumas vezes, agora rompeu, né? Então a gente vai fazendo isso, tá? Agora, a gente pode fazer essa análise assim, de forma manual, do jeito que eu estou fazendo aqui, do jeito que eu estou mostrando para vocês, ou a gente pode usar o indicador que eu passei ontem, né? Então, no indicador de ontem, ó, para não deletar essas linhas, deixa eu só tirar a visibilidade delas. No indicador de ontem, né? Que é um indicador que traça suporte e resistência de forma automática. Então, por exemplo, aqui eu estou no gráfico de 4 horas, ele coloca para mim as linhas de suporte e resistência que ele encontrou, né, de forma automática no 4 horas. Então aqui, por exemplo, ele não encontrou nada... Cadê meu pincel que eu perdi aqui? O pincel aqui. Ele não encontrou nada nessa região aqui que talvez a gente tivesse encontrado de forma manual, né? Mas não importa, né? Ele é uma aproximação, são os malefícios de a gente usar uma coisa que facilita a nossa vida, né? Então, sempre que a gente facilita o processo, a gente acaba perdendo um pouco de nuance, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, que o suporte mais próximo no 4 horas que ele encontrou foi essa linha verde aqui, né? Que a gente está agora lateralizando em cima, né? A 4 candles de 4 horas a gente está justamente em cima desse suporte, tentando romper, parece, né? Parece que o preço está querendo romper essa linha de suporte aqui, né? E a gente pode fazer o mesmo tipo de análise. Então vamos colocar aqui que eu estou no 4 horas, vamos ativar então a linha de suporte e resistência do diário. Ó, agora ele colocou para mim a suporte e resistência que ele achou no diário. Eu vou tirar o 4 horas para vocês verem mais claramente, ó. Então aqui a gente tem linha de suporte, linha de resistência do diário. A gente pode pôr o semanal também, ó. Se a gente vier aquele indicador e escolher o semanal, ele vai analisar o gráfico semanal para traçar linha de suporte e resistência. Então eu vou tirar o diário e vou ligar o semanal. Olha lá, muito mais macro, né? Muito mais macro aqui as linhas de suporte e resistência.
Pelo semanal, olha onde o nosso suporte está nos 18.900, né, segundo o indicador, né? Então está muito longe do preço atual, né? Não serve muito para nossa análise agora, né? Porque se a gente for esperar ele segurar no suporte do semanal aqui, é uma queda muito grande, né? A gente não pode esperar isso aqui acontecer, né? Então acaba que perdendo um pouco o sentido aqui o semanal nessa análise. O diário também está bem longe, está bem próximo do semanal, 19.500. Então também pode ser que não vale muito a pena a gente usar agora. Só que se a gente colocar, por exemplo, 6 horas, acho que 6 horas não vai estar aqui por padrão. Vamos por 12 horas. Vamos ver se no 12 horas já começa a aparecer alguma coisa. Ó, no 12 horas já começa a fazer um pouco mais de sentido, 25.500, 25.600, né? E aqui a gente tem uma linha de resistência aqui atrás, que ela foi encurtada, né? Mas olha onde ela bate, né? Então a gente estaria agora aqui abaixo já dessa linha de suporte, né? Que antes foi resistência, agora é suporte. Então com esse tipo de análise a gente consegue ver de uma forma mais clara, né? De uma forma mais interessante, além de ficar analisando somente pivôs de alta, pivôs de baixa, Fibonacci, né? Que a gente pode fazer uma análise um pouco diferente. Então vamos ver aqui, fazer uma análise de fato com isso aqui. Então vou colocar no gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora eu vou colocar a linha de suporte e resistência do 4 horas. Deixa eu tirar essa linha amarela que eu desenhei aqui. E vou colocar também do 2 horas. Ó. Então aqui eu vou colocar 4 horas. Já coloquei 4 horas no de baixo, né? Vou colocar 2 horas no de cima e eu vou deletar esse de 1 hora aqui. Então a gente vai analisar aqui linha de suporte e resistência numa hora. Ó, então numa hora a gente vê que ele acabou de romper um suporte aqui nos 28.900, né? Praticamente 29 mil dólares. E já formou um novo suporte aqui que ele está segurando, né? Fez umas sombras tentando romper, não conseguiu. Ele tem segurado aqui nessa linha de suporte. Agora o candle de 1 hora atual está tentando romper, quem sabe fechar abaixo. Ó, falta 1 minuto para ele fechar. Eu acho que ele vai acabar fechando abaixo desse suporte, confirmando um rompimento, né? Desse suporte aqui novo numa hora. Então a gente consegue ver isso aqui numa hora. A gente está fazendo suportes cada vez mais baixos, né? E topos, resistências, né, também cada vez mais baixos. Então tendência de baixa claríssima numa hora, né? A gente consegue tomar essa conclusão aqui no gráfico de 1 hora. Se a gente coloca o gráfico de 2 horas, vamos ver o que está acontecendo. Ó, no 2 horas ele está com um suporte muito mais robusto, né? Ele está segurando ainda nesse suporte. Talvez ele rompa agora também nesse candle que falta 30 segundos para fechar. Provavelmente ele vai romper, vai fechar abaixo aqui desse candle. Mas fechar abaixo não significa que ele vai formar um novo suporte, né? Aqui aconteceu dele fechar abaixo e acabou voltando para cima. Então a gente tem que esperar a confirmação, certo? Então no 2 horas o suporte é um pouco mais robusto, talvez não seja um pouco mais difícil dele romper. Aqui a gente ainda não vê formação de suportes mais baixos, né? No 2 horas a gente vê resistência mais alta ainda. E o suporte, ó, ainda é mais alto porque o anterior foi esse. Apesar desse aqui estar bem defasado, né? O suporte ainda não está fazendo suportes mais baixos, né? Quando ele romper esse aqui, talvez a gente comece a fazer suportes mais baixos, consequentemente fundos mais baixos, né? Segundo esse indicador, tá bom? Esse aqui era o 4 horas, perdão. No 2 horas agora, vamos ver o 2 horas. Ó, o 2 horas está muito próximo do 1 hora, né? A gente já está fazendo suportes mais baixos, né? E já estamos fazendo topos mais baixos, né? Resistências mais baixas. Então, a gente vê uma escadinha aí de relevância, né? Então, numa hora a gente já está em tendência de baixa com suportes cada vez mais baixos. No 2 horas a gente também já está em tendência de baixa com suportes cada vez mais baixos. E no 4 horas a gente ainda não está, né? Talvez no 4 horas demore um pouquinho mais, mas a gente já consegue ir tomando decisão com base numa hora e no 2 horas, né? No 2 horas a gente pode ver que ele tem um suporte aqui que ele ainda não vai romper, né? Está nos 28.700, então ainda está longe para ele romper esse suporte de 2 horas aqui, né? Diferente do suporte de 1 hora, que é esse aqui que ele... Ó, não fechou abaixo, ele acabou revertendo aqui. Acabou revertendo e fechou um pouquinho acima do suporte, tá vendo? Ó? Então, ó, agora tá querendo voltar a fechar abaixo. Então, ainda não rompemos de fato esse suporte numa hora aqui no Bitcoin. Mas então, que conclusão a gente pode tirar dessa análise? A gente está segurando no suporte, né? O último suporte aqui de 1 hora a gente está segurando. O preço ele rebateu, está testando agora, talvez, né? Isso aqui a gente pode considerar um reteste, né? Primeiro ele forma o suporte. Depois ele testa, deixa eu tirar esses rabiscos aqui. Primeiro ele forma o suporte, depois ele testa. Então o que é o testar? É justamente o que ele está fazendo agora, né? Ó, aqui ele formou o suporte, voltou, fez o pullback, agora ele está testando. Se ele rompeu o suporte agora, significa que o suporte foi invalidado, né? Foi um rompimento de suporte aqui. Então, aqui numa hora a gente já está vendo isso aqui acontecer, esse rompimento acontecer, né? Então esse é o tipo de análise que a gente pode fazer com suporte e resistência, tá certo?
Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de análise aqui um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Não se esquece de se inscrever no canal se você gostou, lógico, vamos trocar uma ideia nos comentários e deixa um like nesse vídeo que me ajuda demais, beleza? Um abraço e até a próxima.